quarta-feira na Semana Santa. Os sacerdotes chefes e os antigos do povo. São hoje recebidos. Vários planos são discutidos. Seria prudente pôr as mãos nele nesta temporada da festa do Pajem, quando a cidade está cheia de estranhos, que receberam uma impressão favorável de Jesus da ovação solene dada a ele há 3 dias. Então, também, não há um grande número de habitantes de Jerusalém, que participaram nesse triunfo, e cuja admiração entusiástica de Jesus pode citá-los a se erguerem em sua defesa. Estas considerações convencem-nos a não recorrer a qualquer medida violenta, pelo menos no presente, pois uma sedição entre o povo pode ser a consequência, e os seus promotores, mesmo que escapassem a ser maltratados pelo povo, seriam levados ao tribunal do governador romano, Pôncio Pilatos. Eles, portanto, chegam à resolução de deixar a festa passar calmamente, antes de prender Jesus. Mas estes homens sedentos de sangue estão a fazer todos estes cálculos como se fossem os mestres. Eles são, se quiserem, assassinos astutos, que adiaram o seu assassinato para um dia mais conveniente, mas os decretos divinos, que de toda a eternidade, prepararam um sacrifício para a salvação do mundo, fixaram parte deste ano como o dia do sacrifício, e, amanhã à noite, a cidade santa ecoará com as trombetas, que proclamam a abertura da festa. O cordeiro figurativo é agora para dar lugar ao verdadeiro. O pajem deste ano substituirá a realidade pelo tipo, e o sangue de Jesus, derramado pelas mãos de padres perversos, está prestes a fluir simultaneamente com o das vítimas, que só até agora foram aceitáveis para Deus, porque prefiguraram o sacrifício do Calvário. O sacerdócio judeu está prestes a ser o seu próprio carrasco, imolando-o, cujo sangue é para revogar a aliança antiga, e perpetuar a nova. Mas como é que os inimigos de Jesus têm a posse da sua divina vítima, de modo a evitar uma perturbação na cidade? Só há um plano que poderia ter êxito, e eles não pensaram nisso: é traição. No final das suas deliberações, é-lhes dito que um dos discípulos de Jesus procura a missão. Eles admitem-no, e ele diz-lhes: o que vais dar e eu entrego a ti. Mateus 26:15. Eles estão encantados com essa proposta e, no entanto, como é que eles, médicos da lei, esquecem que este infame acordo entre os e Judas foi tudo previsto por Davi, no 108º Salmo? Conhecem as escrituras do princípio ao fim, como é que esquecem as palavras do profeta, que até menciona a soma de 30 moedas de prata? Mateus 27:9, Zechariah 11:12, Judas pergunta-lhes o que lhe darão, e dão-lhe 30 moedas de prata. Tudo está combinado. Amanhã, Jesus estará em Jerusalém, comendo o pajem com os seus discípulos. À noite, irá, como sempre, ao jardim do Monte Olivete. Mas como é que eles, que são enviados para o apreender, poderão distingui-lo dos seus discípulos? Judas vai liderar o caminho, ele vai mostrar-lhes que é Jesus, indo até ali e beijando-o. Tal é o esquema impenetrável criado neste dia, dentro dos recintos do Templo de Jerusalém. O testemunho é a sua destreação, e para fazer expiação ao Filho de Deus pela indignação assim oferecida na Santa Igreja, desde os primeditados, consagraram a quarta-feira de cada semana à penitência. Nos nossos tempos, o jejum de Quaresma começa numa quarta-feira e quando a Igreja audiciou que devemos começar cada uma das 4 estações do ano com jejum, quarta-feira foi escolhida para ser um dos 3 dias assim consagrados à mortificação corporal. Neste dia, na Igreja Romana, realizou-se o 6º escrutínio para a admissão de catechumens ao batismo. Aqueles sobre os quais haviam existido dúvidas anteriores foram agora adicionados ao número dos escolhidos, se fossem considerados dignos. Foram lidas 2 aulas na missa, como no dia do grande escrutínio, na quarta-feira da 4ª semana da Quaresma. Como sempre, os catechumens deixaram a igreja depois do evangelho. Mas assim que o santo sacrifício acabou, eles foram trazidos de volta pelo guardião da porta, e um dos sacerdotes dirigiu-se a eles com estas palavras: no próximo sábado, na véspera da Páscoa, a tal hora, reunir-se-á na Basílica de Sildeia, para o 7º escrutínio. Em seguida, recitará o símbolo, que deve ter aprendido e, por último, receberá, pela ajuda de Deus, o sagrado laver da regeneração. Preparem-se zelosamente e humildemente, perseverando em jejuns e orações, para que, tendo sido enterrados, por este batismo sagrado, juntamente com Jesus Cristo, possam ressuscitar com ele, até a vida eterna. Amém. Em Roma, a estação de hoje é na Basílica de Santa Maria Maior. Compassemos com a nossa Santa Mãe,
cujo coração está cheio de dor pungente na previsão do sacrifício, que se prepara. Missa. A igreja inicia os seus cânticos com para a glória do santo nome de Jesus, indignado como é, neste dia, por eles que conspiram a sua morte. Este nome, que lhe foi dado pelo céu, e significa que ele é o nosso Salvador, está agora a ser blasfemado pelos seus inimigos. Em poucas horas, o seu crime trará todo o seu significado diante de nós, pois a sua morte terá trabalhado a salvação do mundo. Introdução. Em nome de Jesus, cada joelho deve curvar-se, daqueles que estão no céu, na terra, e sob a terra, porque o Senhor tornou-se obediente à morte, até mesmo à morte da cruz. Portanto, o Senhor Jesus Cristo está na glória de Deus, o Pai. Pes. Ó Senhor, ouve a minha oração, e deixa o meu choro chegar a ti. No nome, etc. Na primeira coleção, a igreja reconhece a Deus que os seus filhos pecaram contra ele, mas ela lembra-lhe a paixão, suportada pelo seu bem, pelo seu único filho Begotem, e isso reaviva a sua esperança. Recolher. Vamos rezar. Vamos ajoelhar-nos. Levante-se de novo. Grante, suplicamos-te, ó Deus Todo-Poderoso, que nós, que continuamente somos punidos pelos nossos excessos, possamos ser entregues pela paixão do teu único filho Begotem. Que vivem, etc. Epístola. Lição do profeta Isaías 62:11 a 63:7. Assim, sai tu, Senhor Deus, diga à filha de Sião, eis o teu Salvador. Quem é este que vem de Edom, com roupas tingidas de Bosra, esta linda de roupão, caminhando na grandeza da sua força? Eu, que falo justiça, e sou um defensor a salvar. Porque então é o seu vestuário tinto, e suas roupas como eles que pisam na bebida de vinho? Eu pisei o vinho só, e dos gentios não há um homem comigo, espreitei-os na minha indignação, e trilhámo-los na minha ira, e o sangue deles é borrifado sobre as minhas vestes, e mancho todo o meu vestuário. Porque o dia da vingança está no meu coração, o ano da minha redenção chegou. Olhei, e não havia nenhum para ajudar, eu procurei, e não havia nenhum para dar ajuda, e o meu próprio braço salvou-me, e a minha própria indignação ajudou-me. E eu trilhei as pessoas na minha ira, e os embebedei na minha indignação, e despedei as suas forças para a terra. Lembrar-me-ei das ternas misericórdias do Senhor, dos louvores do Senhor, por todas as coisas que o Senhor me concedeu. Quão terrível é este nosso defensor, que pisa os seus inimigos debaixo dos seus pés, como eles que pisam na prensa de vinho, para que o seu sangue seja polvilhado sobre as suas vestes. Mas não é este o momento mais apto para proclamarmos o seu poder, agora que está a ser tratado com ignomínia, e vendido aos seus inimigos por um dos seus discípulos. Estas humilhações em breve passarão, ela erguer-se-á em glória, e a sua força será mostrada pelos castigos, com os quais os esmagará que agora o perseguem. Jerusalém irá apedrejá-los que pregarão em seu nome, ela será uma madrasta cruel para aqueles verdadeiros israelitas que, dóceis ao ensino dos profetas, reconheceram Jesus como o prometido Messias. A sinagoga procurará sufocar a igreja na sua infância, mas logo a igreja, sacudindo o pó dos seus pés, se transformará de Jerusalém para os gentios, do que a vingança de Cristo cairá sobre a cidade, que comprou, traiu e crucificará. Os seus cidadãos terão de pagar caro por estes crimes. Aprendemos como o historiador judeu Josepus, que foi testemunha ocular do seco, que o incêndio que deflagrou numa das ruas, foi saciado pelas torrentes do seu sangue. Assim foram cumpridas as ameaças pronunciadas por Nosso Senhor contra esta cidade infiel, enquanto se sentava no Monte Oliveto, um dia depois da sua entrada triunfante. E, no entanto, a destruição de Jerusalém não passava de uma fraca imagem da terrível destruição que se vai acontecer ao mundo no último dia. Jesus, que agora é desprezado e insultado pelos pecadores, aparecerá então nas nuvens do céu, e a reparação será feita por todos estes ultrajes. Agora ele sofre a si mesmo para ser traído, gozado, e cuspir em cima, mas quando chegar o dia da vingança, felizes por terem-lhe servido e terem compassado com ele nas suas humilhações e sofrimentos. Ai daqueles que o trataram com desprezo. Ai de aqueles que, não contentes com a sua própria recusa em suportar o seu jugo, levaram outros a revoltarem-se contra ele. Pois é rei, ele veio a este mundo que poderia reinar sobre ele, e aqueles que desprezam a sua misericórdia, não escaparão à sua justiça. O gradual, que imediatamente se segue a esta sublime passagem de Isaías, é uma oração dirigida por Jesus ao seu Pai eterno. As palavras são retiradas de um dos Salmos.
gradualmente. Não vire o seu rosto de teu servo, pois estou em apuros, ouve-me rapidamente. Salve-me, ó Deus, pois as águas estão chegando mesmo à minha alma, eu me meco rápido na lama das profundezas, e não há certeza de pé. Na segunda coleção, a Igreja volta a lembrar o nosso Pai Celestial da morte que o seu Filho Divino se dignou a sofrer, a fim de nos libertar do jugo de Satanás. Reza para que possamos ter uma parte da gloriosa ressurreição deste nosso Redentor. Recolher. Ó Deus, que mais teria o teu Filho sofrer na cruz, para nos entregar do poder do inimigo, conceder que nós, teus servos, pode obter a graça da sua ressurreição. Através do mesmo, etc. Para as outras coleções, veja a missa de segunda-feira na Semana Santa. Epístola. Lição do profeta Isaías 53. Naqueles dias, Isaías dizia: quem acreditou no nosso relatório? E a quem é revelado o braço do Senhor? E crescerá como uma planta terna diante dele, e como uma raiz de um terreno sedento. Não há beleza nele, nem serdia. E nós o vimos, e não havia nenhuma linha de visão que devemos ser desejosos dele, desprezado, e o mais abjeto dos homens, um homem de tristezas, e familiarizado com a enfermidade. E o seu olhar era como se estivesse escondido e desprezado, então nós o estimamos não. E nós pensamos nele como um leproso, e como um atingido por Deus e aflito. Mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades, ele foi ferido pelos nossos pecados, o castigo da nossa paz estava sobre ele, e pelos seus hematomas estamos curados. Tudo o que gostamos de ovelhas se desviaram, cada um se transformou à sua maneira, e o Senhor deitou-lhe a iniquidade de todos nós. Foi-lhe oferecido porque era o seu próprio testamento, e não abriu a boca. Ele será conduzido como uma ovelha ao abate, e será burro como um cordeiro perante a sua tesoura, e não abrirá a boca. Foi levado da angústia e do julgamento. Quem deve declarar a sua geração? Porque está isolado da terra dos vivos. Pela maldade do meu povo, acertei-lhe. E ele deve dar ímido para o seu enterro, e os ricos para a sua morte, porque não fez nenhuma iniquidade, nem havia engano na boca. E o Senhor teve o prazer de machucá-lo na enfermidade. Se ele der a sua vida pelo pecado, verá uma semente de longa data, e a vontade do Senhor será próspera nas suas mãos. Porque a sua alma tem trabalhado, ele vai ver e ser preenchido, pelo seu conhecimento, este será o meu justo servo justificar muitos, e ele suportará as suas iniquidades. Portanto, vou distribuir-lhe muitos, e ele dividirá os despojos dos fortes, porque ele deu a sua alma à morte, e foi reputado com os maus, e ele suportou os pecados de muitos, e rezou pelos transgressores. Mais uma vez, é Isaías que nos instrui, não sobre o triunfo que o nosso Emanuel está a conquistar sobre os seus inimigos, mas sobre os sofrimentos do homem das dores. Tão explícita é a sua descrição da paixão de nosso Senhor que os santos padres o chamaram de quinto evangelista. O que poderia ser mais sublimemente simples do que a língua que usada pelo Filho de Amos? E nós, depois de ouvirmos tanto o Velho e o Novo Testamento sobre os sofrimentos que Jesus passou pelos nossos pecados, como amaremos suficientemente este querido Redentor, que deu cabo das nossas enfermidades e carregou as nossas mágoas, de modo a parecer um leproso, e como um atingido por Deus, e aflito? Estamos curados pelos hematomas. Ó médico celestial, que assume a si mesmo os sofrimentos deles que ali vem para curar. Mas não só foi ferido pelos nossos pecados, foi também chacinado como cordeiro, e isto não apenas como vítima submetendo-se à justiça inflexível de seu Pai que lhe deitou a iniquidade de todos nós, mas, como o profeta que nos assegura, porque era a sua própria vontade. O seu amor por nós, assim como a sua submissão ao seu Pai, levaram-no a um grande sacrifício. Observe também como se recusa a defender-se perante Pilatos, que tão facilmente poderia entregá-lo dos seus inimigos. Ele será burro como um cordeiro diante das suas tesouras, e não abrirá a boca. Vamos amar e adorar este divino silêncio, que funciona a nossa salvação. Não passemos por cima de uma iota da dedezemo que Jesus nos mostra, uma devoção que nunca poderia ter existido, salvo no coração de um Deus. Ah, sim! O quanto nos amou, os seus filhos, a compra do seu sangue, a sua semente, como o profeta que nos chama. Ó Santa Igreja! Tu, semente de Jesus, que deu a sua vida. Ponto de exclamação. Tu és-lhe querido, pois ele comprou-te a um grande preço. Almas fiéis. Dar-lhe amor por amor. Pecadores. Ser convertido a este o seu Salvador, seu sangue irá restaurar-vos a vida, pois se todos nós desviarmos como ovelhas,
Lembre-se do que se acrescenta: o Senhor deitou-lhe a iniquidade de todos nós. Não há pecador, por muito grandes que sejam os seus crimes, não há hereges, ou infiéis, que não tenha sua parte neste precioso sangue, cujo mérito infinito é tal que poderia resgatar 1 milhão de imundos, mais culpados até do que o nosso. O trato, que segue esta lição, é retirado do 101º Salmo, no qual o profeta real expressa os sofrimentos do corpo e da mente sofridos por Jesus, na sua natureza humana. Trato. Ouve, ó Senhor, a minha oração, e deixa o meu choro chegar a ti. Não vire o seu rosto de mim, no dia em que estou em apuros, incline-me o teu ouvido. Em que dia eu vou chamá-lo, ouvir-me rapidamente? Os meus dias desapareceram como fumo, e os meus ossos são como se estivessem fritos numa frigideira. Estou apaixonado como erva, e o meu coração está murcha, porque esqueci-me de comer o meu pão. Tu, ó Senhor, que se supus, tens piedade de Sião, para que o tempo de ter piedade dela venha. A igreja então nos dá a história da paixão de acordo com São Lucas. Este evangelista menciona vários detalhes não dados pelos santos Mateus e Marcos, que nos ajudarão a compreender mais completamente o mistério divino dos sofrimentos e sacrifícios do homem-Deus. A paixão e o evangelho. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas 22, 1-23 e 53. Naquela época, a festa do pão sem chumbo, que é chamado de Páscoa, estava à mão. E os principais sacerdotes e escribas procuraram como poderia matar Jesus, mas temiam o povo. E Satanás entrou em Judas, que foi chamado de Iscariote, um dos 12, e ele foi, e discursou com os principais padres e os magistrados, como ele poderia traí-lo para eles. E ficaram contentes, e fizeram um pacto para lhe dar dinheiro. E prometeu, e procurou a oportunidade de traí-lo na ausência da multidão. E chegou o dia do pão sem deixar, no qual era necessário que o pai fosse morto. E mandou o Peter e o João, a dizer, vai preparar-nos o pajem, para que possamos comer. Mas eles disseram, onde é que nós preparamos? E ele disse-lhes, eis que, quando fores para a cidade, vais encontrar-te com um homem que carrega um jarro de água, siga-o até a casa onde ele entra, e você dirá ao bom homem da casa, o mestre sai-te para ti, onde está a câmara de hóspedes, onde eu posso comer o pajem com os meus discípulos. E eles foram, encontrados como ele lhes tinha dito, e eles prepararam o pajem, e quando chegou a hora, ele sentou-se, e os 12 apóstolos com ele. E ele disse-lhes, com o desejo de ter comido este pajem contigo antes de sofrer. Porque vos digo que a partir deste momento não a comi, até que seja cumprida no reino de Deus. E tendo tomado o cálice, agradeceu e disse, leve de vida entre vós. Porque vos digo que não beberei do fruto da videira até que o reino de Deus chegue. E tomando o pão, ele agradeceu, e travou, e deu-lhes, dizendo, este é o meu corpo, que lhe é dado, faça isto para uma comemoração de mim. Da mesma forma, o cálice também, depois de ter suplicado, dizendo, este é o cálice, o novo testamento do meu sangue, que será derramado para si. Mas ainda assim, eis que a mão dele que me traz está comigo na mesa. E o filho do homem, na verdade, goete de acordo com o que é determinado, mas ainda há daquele homem por quem será traído. E começaram a perguntar entre si qual deles era que devia fazer isto. E também houve uma discórdia entre eles, que deles deveria parecer ser o maior. E ele disse-lhes, os reis dos gentios são sobre eles, e aqueles que têm poder sobre eles, são chamados beneficente. Mas tu não, mas aquele que é o maior entre vós, deixa-o ser como o mais novo, e aquele que é o líder, como ele que serve. Para o qual é maior, aquele que se senta à mesa, ou aquele que serve? Não é ele que se senta à mesa? Mas estou no meio de ti, como ele que serve, e tu és eles que continuaram comigo nas minhas tentações. E dispouco-me a ti, como meu pai me deitou, um reino, que possas comer e beber a minha mesa no meu reino, e pode sentar-se sobre os tronos julgando as 12 tribos de Israel. E o Senhor disse, Simão, Simão, eis que Satanás desejava ter-te, que ele te pudesse peneirar como trigo. Mas rezei por ti que a tua fé não falha, e tu, sendo uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Quem lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. E ele disse, eu digo-te, Pedro, o galo não cantará este dia, até que tu 3 vezes negas que me conheças. E ele disse-lhes, quando te mandei sem bolsa, escrivão, e sapatos, querias alguma coisa? Mas disseram, nada.
Então ele disse-lhes, mas agora ele tem uma bolsa, deixa-o levá-la, e também um rabisco, e ele que não tem espada, deixa-o vender o casaco e comprar um. Porque vos digo que isto que está escrito ainda deve ser cumprido em mim, e ele foi contado entre os maus, porque as coisas que me dizem respeito têm um fim. Mas eles disseram, Senhor, aqui estão 2 espadas. E disse-lhes, é suficiente. E saindo, foi de acordo com seu costume para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos também o seguiram. E quando ele chegou ao local, disse-lhes, reza, para não entrares em tentação. E foi retirado deles um molde de pedra, e ajoelhado, rezou, dizendo, Pai, se murchar, remova este cálice de mim, mas ainda não a minha vontade, mas a tua ser feita. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o. E estando em agonia, rezou mais tempo. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue escorrendo para o chão. E quando se levantou da oração, e chegou aos seus discípulos, encontrou-os a dormir por tristeza. E ele disse-lhes, por que dormir contigo? Levante-se, reze, para que não entre em tentação. Como ela ainda estava a falar, eis uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, foi antes deles, e aproximou-se de Jesus para beijá-lo. E Jesus disse-lhe, Judas, tu traz o filho do homem com um beijo. E aqueles que eram sobre ele, vendo que o se seguiria, disseram-lhe, Senhor, devemos atacar com a espada. E um deles atingiu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus respondendo, disse, sofra-vos até agora. E quando tocou a orelha, curou-o. E Jesus disse aos principais sacerdotes e magistrados do templo, e aos antigos que lhe foram chegados, você sai, como era contra um ladrão, com espadas e tacos. Quando estava diariamente contigo no templo, não esticaste as mãos contra mim. Mas esta é a sua hora, e o poder das trevas. E apreendê-lo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, mas Pedro seguiu longe. E quando acenderam um incêndio no meio do corredor, e estavam sentados sobre isso, Pedro estava no meio deles. A quem, quando uma certa criada estava sentada à luz, e o tinha visto com seriedade, ela disse, este homem também estava com ele. Mas negou, dizendo, mulher, não o conheço. E depois de um tempo, outro vê-lo, disse, tu também és um deles. Mas Pedro disse, ó homem, eu não sou. E depois do espaço como era de 1 hora, outro certo homem afirmou, dizendo, de uma verdade este homem também estava com ele, pois ele também é galileu. E o Peter disse, não sei o que dizes. E imediatamente como ele ainda estava a falar, a tripulação dos galos. E o Senhor a virar olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito, antes do corvo galo, tu negar-me-ás 3 vezes. E o Peter a sair chorou amargamente. E os homens que o seguravam, gozavam com ele e o golpeavam. E vendaram-no e tomaram-no na cara. E perguntaram-lhe, profecia, quem é que te atingiu? E blasfêmia, muitas outras coisas que disseram contra ele. E assim que chegou o dia, os antigos do povo, os sacerdotes e escribas juntaram-se, e trouxeram-no para o seu conselho, dizendo, se fores o Cristo, diz-nos. E ele disse-lhes, se eu vos disser, não acreditarão em mim, e se eu também lhe perguntar, não vai me responder, nem me deixar ir. Mas a partir de agora o Filho do Homem estará sentado na mão direita do poder de Deus. Então disse que todos, és o Filho de Deus. E ele disse, dizes que sou. E eles disseram, o que precisa de mais um testemunho? Por nós mesmos, ouvimos da sua própria boca. E toda a multidão deles levantou-se, e levou-o para Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem a perverter a nossa nação, e a proibir-se de prestar homenagem a Caesar, e a dizer que ele é Cristo Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo, és o rei dos judeus? Mas ele respondeu, disse, tu dizes o que é. Mas Pilatos disse aos principais sacerdotes e à multidão, não encontro nenhuma causa neste homem. Mas eram mais sérios, dizendo, ela agita as pessoas, ensinando por toda a Judeia, começando da Galileia para este lugar. Mas Pilatos ao vir a Galileia, perguntou se o homem era da Galileia. E quando percebeu que era da jurisdição de Herodes, mandou para Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E Herodes ver Jesus ficou muito contente, pois ela estava desejoso de muito tempo para vê-lo, porque ele tinha ouvido muitas coisas dele, e ela esperava ver algum sinal feito por ele. Interrogou com muitas palavras. Mas não lhe respondeu nada.
E os principais padres e escribas ficaram parada, acusando-o sinceramente. E Herodes com seu exército posto em nada, e gozou com ele, vestindo-lhe uma roupa branca, e enviou-o de volta para Pilatos. E Herodes e Pilatos foram feitos amigos no mesmo dia, pois antes de serem inimigos um do outro. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes, e os magistrados, e o povo, disse-lhes: trouxeste este homem até mim como aquele que perverte o povo, e, eis que eu, tendo examinado antes de vós, não encontro nenhuma causa neste homem a tocar nessas coisas em que o acusas. Não, nem Herodes. Pois enviei-te a ele, e eis que nada digno da morte lhe foi feito. Vou castigá-lo, portanto, e libertá-lo. Agora, por necessidade, ia libertar-lhes no dia da festa. Mas toda a multidão juntos gritou ao mesmo tempo, dizendo: fora com este homem, e liberte-nos Barabas. Que, por uma certa sedição feita na cidade, e por um assassinato, foi atirado para a prisão. E Pilatos voltou a falar com eles, desejando libertar Jesus. Mas voltaram a gritar, dizendo: crucificar, crucificá-lo, crucificá-lo. E ele disse-lhes a terceira vez: porque, que mal este homem fez? Não encontro causa de morte nele. Vou castigá-lo, portanto, e deixá-lo ir. Mas foram instantâneos com vozes altas exigindo que ele pudesse ser crucificado, e as suas vozes prevaleceram. E Pilatos deu a sentença de que deveria ser o que exigiam. E libertou-lhes aquele que por assassinato e sedição tinha sido lançado para a prisão, a quem eles desejaram, mas Jesus entregou-lhes a sua vontade. E enquanto o levavam, eles se abraçaram sobre um Simão de Cirene, vindo do país, e colocaram a cruz nele para levar atrás de Jesus. E lá o seguiram uma grande multidão de pessoas, e de mulheres, que o lamentaram e lamentaram. Mas Jesus virando-se para eles, disse: filhas de Jerusalém, choram não por mim, mas choram por si mesmos, e pelos vossos filhos. Pois os dias chegarão, em que dirão: abençoados são as crianças, e os úteros que não nasceram, e os papos que não deram uma porcaria. Então devem começar a dizer às montanhas: cair sobre nós, e para as colinas: cubra-nos. Pois se na madeira verde fizerem estas coisas, o que deve ser feito na seca? E também havia outros 2 malfeitores levados consigo, para serem mortos. E quando eles servir para o lugar que é chamado Calvário, eles crucificaram-no lá, e os ladrões, um na mão direita, e o outro à esquerda. E Jesus disse: o Pai perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Mas dividem-lhe as vestes, lançam muito. E o povo ficou a ver, e os governantes com ele se ridicularizaram-no, dizendo: ele salvou outros, deixe-o salvar-se, se for Cristo, o eleito de Deus. E os soldados também o ridicularizaram, vindo a ele, e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: se tu fores o rei dos judeus, salva-te a ti próprio. E havia também uma sobrescrição escrita sobre ele em letras do grego, do latim e do hebraico: este é o rei dos judeus. E um dos ladrões que foram enforcados, blasfemou, dizendo: se fores Cristo, salva-te a ti e a nós. Mas a outra resposta, repreendeu-o, dizendo: nem tu tens medo de Deus, vendo tu ir sob a mesma condenação. E nós, de facto, justamente, pois recebemos a devida recompensa dos nossos ações, mas este homem não fez mal. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. E Jesus disse-lhe: amém, eu digo a ti, este dia tu vais estar comigo no paraíso. E foi quase a 6ª, e havia escuridão sobre toda a terra até a 9ª hora. E o sol escureceu, e o véu do templo foi alugado no meio. E Jesus, chorando com uma voz alta, disse: Pai, nas tuas mãos louvo o meu espírito. E dizendo isto, desistiu do fantasma. Aqui, faz-se uma pausa, como no domingo de Palma. Todos ajoelham-se, e se tal for o costume do lugar, eles prostram e beijam o chão. Agora o centurião viu o que foi feito, glorificou Deus, dizendo: na verdade, este era um homem justo. E toda a multidão deles que se juntaram a essa visão, e viram as coisas que foram feitas, voltaram a bater no peito. E todo o seu conhecimento, e as mulheres que o seguiram da Galileia, ficaram longe, contemplando estas coisas. Aqui, o diácono oferece o incenso ao padre, para que ele possa abençoá-lo, e, tendo-se recebido uma bênção, conclui a história da paixão, observando as cerimônias usadas para cantar o evangelho na alta missa. E eis que havia um homem chamado José, que era um conselheiro, um homem bom e justo, o mesmo não tinha consentido com os seus conselhos e fazendo, de Arimaté,
uma cidade da Judeia, que também ele próprio procurou o reino de Deus. Este homem foi a Pilatos e implorou o corpo de Jesus. E derrubando-o, embrulhou-o em linho fino, e deitou-o num sepulcro que estava preso em pedra, onde nunca nenhum homem tinha sido colocado. As palavras do oferecimento são as de Jesus, suplicou ao seu Pai eterno para não virar o rosto do seu próprio Filho, que é uma presa de todos os sofrimentos, tanto do corpo como da mente. Ofertori. Ouve, ó Senhor, a minha oração, e deixe o meu grito vir a ti, virar não o teu rosto de mim. No segredo, a Igreja reza para que possamos ter uma terna devoção pelo santo sacrifício da missa, no qual a paixão do nosso Salvador é comemorada diariamente. Segredo. Aceite, ó Senhor, nós suplicamos-te, as oferendas que fizemos, e conceda misericordiosamente que possamos receber, com sentimentos piedosos, o que celebramos no mistério da paixão de nosso Senhor. Através do mesmo, etc. Para os outros segredos, veja a missa de segunda-feira na Semana Santa. Comunhão. Eu me misturava minha bebida com choro, por ter me levantado, você tem me jogado para baixo, e eu sou murcha como grama, mas tu, ó Senhor, resistes para sempre, tu levantas-te, e tens piedade de Sião, porque o tempo de ter piedade dela está a chegar. A morte de Jesus deve ser para nós um motivo incessante de confiança na misericórdia divina. Esta confiança é uma das primeiras condições da nossa salvação. A Igreja pede-nos na pós-comunhão. Pós-comunhão. Grante, Deus Todo-Poderoso, que possamos ter uma esperança viva. Através do mesmo, etc. Para as outras autópsias, consulte a missa de segunda-feira na Semana Santa. Vamos rezar. Desçam as vossas cabeças a Deus. Olhe para baixo, ó Senhor, imploramos a Ti, sobre esta Tua família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo hesitou em não ser entregue nas mãos de homens maus, e sofremos o castigo da cruz. Que vivem, etc. Como exercício apropriado para o final deste dia, oferecemos aos nossos leitores as seguintes estrofes de um hino da liturgia grega, aludem aos mistérios que temos vindo a explicar. Imin. Em Paraseve. Neste dia, Judas deixa o seu mestre, e leva o diabo para o seu guia. O amor pelo dinheiro cega-o. Caiu da luz, escureceu, para como poderia ser dito para ver, quem vendeu a luz por 30 peças de prata. Mas para nós ele ressuscitou, que sofreu pelo mundo, vamos assim gritar-lhe, glória a ti, que fez a tua paixão, e teve mais compaixão pela humanidade. O que era, ó Judas, que levou a trair Jesus? Ele tinha-lhe cortado o número dos seus apóstolos. Ele tinha-lhe privado do dom de curar os doentes. Quando ele cedeu com os seus apóstolos, ele te afastou da mesa. Quando lavou os pés, passou por si. E ainda assim, tu não eras indelicado destes grandes favores. O teu enredo ingrato marcou-te com infâmia, mas a sua incomparável paciência e grande misericórdia merecem elogios. Diga, ó vos injustos, o que é que vós ouviram do nosso Salvador? Ele não vos expôs a lei e os profetas? Porque, portanto, vós conspiraram como entregar a Pilatos a palavra que é de Deus, e que veio para redimir as nossas almas. Aqueles que tinham apreciado os teus dons incessantes gritaram, deixe-o ser crucificado. Estes assassinos ditais como inocentes, procurados, que poderiam tratar-te, o seu benfeitor, como um malfeitor. Mas tu, ó Cristo, dizes-te suportar a sua maldade com silêncio, pois tu seres o amante da humanidade, o desejo de sofrer e salvar-nos. Somos impedidos de falar pela multidão dos nossos pecados. Tu, ó Virgem Mãe de Deus, reza por nós para aquele que nasceu de si, pois a oração da mãe aproveita muito com a misericórdia de nosso Senhor. Não despreza, ó Virgem pura, as orações dos pecadores, pois aquele que se recusou nem sequer a sofrer por nós, é misericordioso, e é capaz de nos salvar. Subofitamo-nos ao seguinte belo prefácio do Missal Ambrosiano, expressa, de uma forma muito comovente, os sentimentos que um cristão deve ter dentro de si nesta vigília da ceia de nosso Senhor. Prefácio. É justo, justo e disponível para a salvação, que devemos, aqui e em todos os lugares, agradecer a Ti, ó Santo Senhor, Santo Pai, Deus eterno, através de Cristo nosso Senhor, que, sendo inocente, disposto a sofrer pelos pecadores, em ser injustamente condenados pelos culpados. A sua morte eliminou os nossos crimes, e a sua ressurreição abriu-nos os portões do céu. Através dele suplicamos a tua clemência,
que hoje nos purificas dos nossos pecados, e, amanhã, alimentas-nos com o banquete da venerável ceia, que, hoje, tu recebes a confissão dos nossos defeitos, e amanhã, concede-nos o aumento dos dons espirituais, que, hoje, tu recebes a oferta dos nossos jejuns, mas, amanhã, apresenta-nos a festa da mais sagrada ceia. Através do mesmo Cristo, nosso Senhor. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Prosper Guaranger.